Boa noite. Paz, muita paz para com todos. Hoje é dia 29 de julho. Quinta-feira é dia 1º de agosto. A gente não poderia deixar de falar do 1º de agosto. É uma data muito importante para nós, os espíritas. Foi quando Allan Kardec, assessorado pelos espíritos, publicou a primeira edição do livro O Céu e o Inferno. É um livro muito importante da codificação espírita. Kardec fez um aprofundamento do livro número 4, ou seja, a parte número 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, para formar esse livro, quarto livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Quem não leu, leia. É muito importante, é realmente consolador e pleno de esperança. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos participando desta reunião fraterna, onde temos a oportunidade também de refletir em torno dos ensinamentos da doutrina espírita e também de trabalharmos com os nossos sentimentos fraternos para que irmãos nossos, encarnados e desencarnados, possam usufruir dessa paz que tanto almejamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair diante das tentações. E livra-nos, Pai, de todo mal. Em vosso nome, em nome de Jesus, nosso Divino Mestre, em nome dos Espíritos que coordenam as atividades que acontecem nesta casa, é que damos por iniciada a nossa reunião desta noite. Assim seja. Hoje nós temos aqui a presença do nosso companheiro de Getulina, Edgar Feres Filho. É recomendado pela Zezé, recomendado pela Rosângela, recomendado por companheiros que o conhecem. Temos certeza que teremos motivos de refletir muito agradáveis e proveitosos. O tema que vai abordar é sede perfeitos. Então vamos ouvir para que a gente possa galgar um degrauzinho a mais em busca da nossa perfeição. Edgar, a palavra é sua. Edgar, obrigado. Deixa eu só tirar aqui. Não tem problema. É que esse aqui nós ficamos com um pouquinho do... Não tem problema, assim.
Se andar um pouquinho, eu afasto a coisa. Deixa eu puxar só um pouquinho. Pronto, aí. Se quiser andar, eu afasto aqui, fica tranquilo. Tá? Boa noite a todos. Ufa, se a Zezé tivesse me falado da magnitude dessa casa, da grandiosidade, eu acho que não teria dormido essa noite passada, nem a base de Rivotril. Porque quando eu adentrei, eu só tinha visto o Street View ali, né? Falei, nossa, é uma casa da época de Getulina, né? Nós temos lá a nossa casa há 82 anos. Aqui é um pouquinho mais, fiquei sabendo. Mas quando eu adentrei o salão aqui, que eu vi essa magnitude, nossa, realmente é uma responsabilidade muito grande. E eu agradeço demais pela oportunidade que vocês me deram, que vocês estão me dando, e quero fazer jus a esses momentos e torná-los agradáveis. O tema Sede Perfeitos é um tema, vamos dizer assim, pesado, né? Fábio, se você quiser fazer um seminário, não comigo, mas se quiser fazer um seminário, é seminário para 3 finais de semana, de tão complexo que é o tema. Mas é gostoso, só que é um tema que às vezes assusta a gente. Eu vou só assim fazer um preâmbulo de quem é o Edgar, rapidamente. Porque muitas histórias, eu venho da evangelização, então eu gosto de contar histórias. Eu sou filho de espíritas, Minha mãe é espírita, charada Dona Geni, minha mãe Geni na espiritualidade, com certeza está aqui com a gente, nos ouvindo e nos intuindo. E meu pai se dizia espírita não praticante. No começo eu aceitava, mas espírita não praticante, não existe isso. Depois eu entendi, ele lia muito, estudava muito, me ensinou muito, só que não ia nas reuniões. E é importante a gente estar participando da reunião. Não só no sentido de aprender, mas no sentido de trocar experiências. Meu pai, descendente de árabes, lá na cidade chamam de turco, porque quando os árabes chegaram aqui no Brasil, o passaporte que eles vinham era da Turquia, que dominava aquela região, né? Então, turco. Até meu apelido lá em Getulina é turco. E minha mãe, descendente de italianos. Então, deu isso aqui, né? Se ficar meio de lado, vocês vão perceber, né? Orelha, nariz e tal, italiano misturado com turco. Eu fiz engenharia na cidade de Lins, me formei no ano de 77 e confesso para vocês, mesmo sabendo de todas as orientações do espiritismo, da doutrina espírita, eu resolvi sair pelo mundo. Ganhei um diploma, né, a duras penas, não só em termos de dinheiro, foi um curso pesado para pagar, mas no sentido pedagógico também, que eu não fui um dos alunos melhores, mas resolvi sair para o mundo. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Queria comprar o meu Corcel na época, né? Em 77 era o Corcel lá do Raul Seixas. Eu queria um Corcel, eu queria um Tocas, né, TKR lá, aquele cara preta, eu queria um Akai 4000 DS, aqueles equipamentos de rolo, né, que meus amigos tinham, né, e sair para o mundo. Mas quando a gente se afasta da doutrina, quando a gente começa a se afastar daquele contrato que a gente assinou nos momentos que antecedem o nosso reencarne, a dor começa a nos cutucar. E eu não dava atenção para isso. Eu queria viver, eu queria comprar, eu queria gastar, eu queria curtir, como a gente dizia naquela época. E aí eu vim trabalhar aqui na cidade de São José do Rio Preto, numa grande empresa distribuidora de energia. Um amigo eu morava numa república, eu já era casado, eu já tinha minha esposa, minhas 2 filhas, e eu morava numa república lá na cidade de São José do Rio Preto, e um dia um amigo meu que morava junto comigo, católico, o pai dele tinha fundado a congregação mariana de uma cidadezinha próxima a São José do Rio Preto. Ele chegou um dia para mim e falou assim: Edgar, vamos lá no Allan Kardec, que é ali na Boa Vista, né? Ele chama-se João. Falei, João, você, católico, chamar eu, espírita, para ir para o centro?
que é isso? É gozação? Não, Edgar, eu fiquei sabendo que vai ter uma palestra com uma pessoa extremamente versada, extremamente didática, e eu gostaria de ouvir, e gostaria de tomar o meu passezinho para passar a semana legal. Falei, bom, tá bom. Qual é o tema? Depende do tema, eu vou. Aí ele deu, naquela época não tinha rede social, não tinha nem... Me deu um papelzinho mimeografado, estava escrito lá, palestra da noite, quarta-feira. Espiritualidade e materialidade. Só para situar vocês, isso era um ano de 1990, mais ou menos. O presidente da República era o Fernando Collor de Mello e a ministra da Fazenda naquela época, a Zélia Cardoso de Mello, que já tinha confiscado uma parte. Um dos planos já tinha. Aí eu peguei aquele papel e falei, não vou. Olha, vocês vão entender por que eu estou citando. Eu falei, não vou. Mas por que, Edgar? Tudo que ele vai falar já está aqui dentro. Tudo que ele vai falar eu já sei. Vai ser jogar papo fora. Eu já sei tudo isso aqui, cada vírgula. Olha, espírita, filho de espírita, completamente espiritualizado. Aí ele falou assim para mim, Edgar, vamos, só para me acompanhar, porque eu não conheço, né? Falei, tá bom, eu vou para te acompanhar. Chegamos lá no Allan Kardec, umas 15 para as 8. É uma casa bastante grande. Eu lembro que nós sentamos, a fileira era um pouquinho maior que essas, né? E não eram esses bancos confortáveis que vocês têm. Naquela época, eram bancos que eram retirados de cinemas. Você lembra quando teve aquele problema de cinemas? Aquelas cadeiras de madeira que quando você sai, ela sobe assim, né? Era todas aquelas cadeiras assim. Eu lembro que nós sentamos na terceira fileira. Não se esqueçam, Edgar, turco, extremamente espiritualizado, sentado na terceira fileira. Eu sentei, olhava para um lado, a casa foi enchendo, 7 pessoas para um lado, olhava para o outro, 8 pessoas, eu bem no meio. E aí, as pessoas foram chegando, deu 5 para as 8, deu 8 horas, bom, na hora de começar. A espiritualidade é pontual, nós temos que ser pontual. 8h05, palestrante nada. 8h10, nada. Nessa hora, Fábio, a gente percebe que o pessoal lá da administração pega o evangelho assim e fala assim, não estou preparado. Não, eu tomei uma hoje. Então cada um falava um negócio que, não, hoje eu não quero. E aí eu falei, caramba, alguma coisa está acontecendo, né? 8h15 chega o nosso irmão lá, todo de branco, médico, né? E pede desculpas. Ainda estou enxugando ainda, né? Por causa do tempo. Pede desculpa e fala assim, olha gente, vocês me desculpem, eu não costumo atrasar. Mas quem saiu de casa próximo das 8 horas, olhou para a televisão e estava lá o Jornal da Globo em edição extra. Quando entra o plantão da Globo em edição extraordinária, aquela musiquinha, tchan, 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 meu Deus do céu, é só desgraça. Eu ali, completamente espiritualizado, aguardando o desfecho da história. E prosseguiu. O Jornal da Globo apresentou a ministra, depois de sair de uma reunião, e ela, nessa apresentação, externou de maneira breve os próximos passos do novo plano que foi editado. Nessa hora, o Edgar espiritualizado começou a sentir um frio na espinha. Ele continuou. A ministra disse que amanhã, quinta-feira e sexta-feira serão considerados dias feriados bancários e as pessoas, os correntistas, terão até a meia-noite de hoje para ir nos caixas automáticos dos bancos para poder fazer saques num valor, não me lembro, até R$100, vamos supor hoje. Nessa hora, gente, eu ali, espiritualizado, petrificado, a espinha subia aquele choque assim, ó, que arrepiava todos os cabelos. Eu falei, meu Deus do céu, olhava para um lado, 8, olhava para o outro, 7. Como que eu vou sair daqui para poder sacar os R$100, que na época eu comia muito miojo, eu não tinha nada, né? A Casa da República estava zerada.
E aí ele começou a fazer a palestra e a gente ali, espiritualizado, olhava dos lados assim, a casa começou a esvaziar. O pessoal do fundo devagarzinho foi saindo. Foi saindo e eu olhava assim. Vocês lembram como é que a gente sai de cinema no meio da fileira? Você sai assim, ó. Você puxa o cabelo da pessoa da frente, pisa na pessoa que está do teu lado. É um negócio extremamente desagradável. Eu olhava e eu não conseguia. Eu falei, fiquei ali petrificado. E confesso para vocês, quase metade da casa saiu. Quase metade de uma casa espírita, que o tema era materialidade e espiritualidade, saiu para ir ao banco. E eu não saí porque, por incrível que pareça, eu sou tímido, eu estou aqui, mas eu tenho uma timidez mesmo. E fiquei e ouvi uma palestra maravilhosa. Quando chegou no final da palestra dele, bem nos 15 minutos finais, ele falou, gente, agora eu quero confessar um negócio para vocês. Eu sei que na casa espírita a gente não deve mentir. Nem na casa espírita, nem em lugar nenhum. Mas quem saiu para ir no banco não encontrou nenhum movimento. Está tudo normal, não teve nenhum plano. As caixas estão abarrotadas de dinheiro. E a gente via naquela hora o pessoal chegando com aquela cara de, cara baixa assim. Porque ele fez essa brincadeira com a gente para mostrar que mesmo dentro da casa espírita, mesmo os Edgar, que são vários, plenamente espiritualizados, sai de uma palestra importante que fala sobre espiritualidade para sacar R$100 para comer miojo durante uma semana. Aquilo para mim, gente, foi a estrada de Damasco. Quando eu cheguei, eu só não chorei na hora lá, porque, mas quando eu cheguei em casa, eu cheguei realmente, fui pegar o Evangelho e justamente estava lá, sede perfeitos. E algumas coisas me saltaram aos olhos. Quando a gente lê esse capítulo de número 17, deixa eu ver se eu abro aqui, eu tenho uma dificuldade, eu não gosto de usar óculos, mas preciso usar. Nesse capítulo de número 17, obrigado, Fábio. Algumas coisas saltam os olhos, principalmente o homem de bem. Fala assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, da justiça e da caridade. Primeira coisa que eu li, eu falei, verdadeiro homem de bem? Se aqui no Evangelho está verdadeiro homem de bem, tem um que não é verdadeiro. E quem é o que não é verdadeiro? Sou eu, é o Edgar. Seguindo mais um pouco, no outro capítulo, os bons espíritas, é o título, os bons. Se tem bons espíritas, tem maus espíritas. Eu sou mau espírita. Então aquilo, para mim, foi a estrada de Damasco. Eu não caí com o rosto na areia, eu não vi Jesus falando porque me persegues, mas foi uma flechada que jamais esquecerei. E aí então resolvi mudar um pouco a minha vida. Entrei para a evangelização, como, claro, já tinha uma certa idade, para tentar passar um pouco para as crianças do que é a doutrina, e virei expositor, achando que o expositor ia me dar assim, um certo gabarito a mais dentro da doutrina. E um dia, numa reunião na cidade de Lins, um palestrante que veio de São Paulo contou a seguinte história, que também foi a segunda estrada de Damasco para mim. Ele contou que o palestrante usava de toda a sua retórica, de toda a sua capacidade de empolgar multidões, e na mesma casa tinha um senhor de idade que ficava no fundo da sala da reunião, quietinho, assistindo, contrito, e levantava, tomava seu passe e ia embora. E isso foi por longos e longos anos. Um dia os dois desencarnaram. E o palestrante, claro, chegou lá no plano espiritual e achou que ele ia encontrar a luz, né? Depois eu vou contar uma outra história do Frederico Figner, o irmão Jacó. Vocês vão saber, né? Muitos já sabem. E chegou lá, foi recebido por um anjo, um mentor espiritual, e começou a olhar as pessoas, e percebia que
tinha um plano superior, e justamente nesse plano superior estava lá aquele senhorzinho de idade que assistia todas as suas palestras. Ele chegou para o orientador e falou: orientador, olha, eu fiz mais de 100 palestras e aquele senhorzinho lá assistiu todas. Por que ele está num plano mais elevado e eu estou nesse plano um pouco inferior? O orientador falou: não sei, eu não tenho ideia. Vamos pedir permissão e a gente vai lá e conversa com ele. Tudo bem? Tudo bem. Aí chegaram lá para o senhor. O que caracteriza um bom espírito é a humildade. Ele, com toda boa humildade, foi arguído: olha, você lembra? Lembro, eu vi o senhor, adorava as suas orientações, as suas palestras. Eu chegava em casa extasiado. Mas o senhor percebe que o senhor está num plano superior ao que eu estou? Eu não sei não. Não, o senhor está assim. E me explica, o que o senhor fez para poder estar nessa aura mais elevada que a minha? Ele falou: não sei, com toda a simplicidade. Não sei, eu só apliquei tudo o que o senhor ensinou. Eu só apliquei tudo o que o senhor ensinou. Quer dizer, fazer. O que precisa é a gente fazer. E aí então, a grande lição que a gente tira dessas passagens é que nós temos que sair da nossa, daquela, vou fazer, vou planejar, quando chegar. Não, começa agora. Aí eu comecei a estudar, comecei a aprender e vi que muitos espíritas passaram pela mesma situação que eu. Muitos espíritas famosos, inclusive um que eu falei agora, o irmão Jacó. Quem já leu o livro Voltei? Muitos de vocês já leram o livro Voltei. É a história de Frederico Figner, que era o dono da, quem lembra? Gravadora Odeon. Quem tinha aquelas bolachonas, né? Aqueles discão antigos, né? Da vinil, isso, aqueles vinil. Acetato ainda, antes do vinil já tinha acetato. Era o dono da Odeon, daquela gravadora, era o Frederico Figner. Ele foi presidente da Federação Espírita do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E contam que o Frederico Figner, ele participava das reuniões mediúnicas e ele gostava de... Eu não sei nem qual que eu falo para vocês, se é doutrinar, orientar. Cada vez que eu falo, minha mulher fala: não é isso, não é doutrinar, é orientar. Ah, não é orientar, esclarecer, mas é tudo a mesma coisa, né? A gente tem que ajudar aqueles irmãozinhos que estão passando por situações difíceis na espiritualidade. E o Frederico Figner era duro na sessão mediúnica. Era um orientador que, chegava com tudo nos irmãozinhos. E aí, conta-se quando ele desencarnou, estava lá naquele período em que você está, assim, não totalmente desligados, já está desencarnado, mas alguns laços fluídicos ainda estão ali no corpo material. E diz que os irmãozinhos chegavam na urna assim, olhava e falava para ele assim: vai, mostra a tua luz agora. Por Frederico, que ele falava que quando tinha que melhorar para ver a luz. Vamos, mostra a sua luz agora. E aí ele se libertou e viu que a luz dele era desse tamanhozinho, pequenininha. Por quê? Na verdade, ele fez bastante coisa, mas ele não internalizou, ele não se abstraiu de toda a materialidade. Isso é no livro que ele descreve para a gente, fica muito patente. Um outro caso é do Dr. Bezerra de Menezes. Esse aqui, vocês me permitem, eu vou ler, é um trecho do livro, deixa eu ver aqui, chama A Diferença. Eu vou ler, eu não gosto de ler, mas eu vou ler porque é do irmão X, e ninguém escreve tão bem quanto o irmão X. Conta-se que numa reunião mediúnica, está aqui, a reunião mediúnica alcançava a parte final. A organização mediúnica era do Dr. Bezerra de Menezes, que tinha a palavra. Só fazendo um aspas. Há um tempo atrás eu participei de uma reunião mediúnica que também estava o Dr. Bezerra de Menezes. Eu ali na mesa, de repente, o Dr. Bezerra de Menezes começou a falar. Falei: meu Deus, eu fui brindado hoje. Presença do Dr. Bezerra de Menezes. Fiquei na minha. Acabou de falar o mentor do Dr. Bezerra de Menezes, veio o Ayrton Senna. Falei: nossa, meu ídolo, Ayrton Senna.
2 pérolas na mesma noite. Passado o Ayrton Senna veio o Cazuza. Meu Deus do céu, eu quase levantei e fui embora, porque eu falei, daqui a pouco o próximo vai ser Jesus Cristo, que vai dar comunicação nesse centro. Então, cuidado. Nesse caso, era o Dr. Bezerra de Menezes mesmo. O benfeitor, continuando, distribuía consolações quando um companheiro da mesa o avisou o Dr. Bezerra com azedume. Olha o que esse irmão fala para o Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de ser hipócrita. Falo contra mim mesmo. Posso, por acaso, dizer que sou espírita? Todo mundo quieto, olhando. Meu Deus, falar isso do Dr. Bezerra. E continuou ainda. Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Brutalidade, crítica, desrespeito, maldade. Nossa, meu Deus, era pior que eu pelo jeito. E para terminar, disse: posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável Bezerra de Menezes respondeu sereno: eu também, meu amigo. Eu também, meu amigo. Ainda estou em meio a todas essas mazelas e também sou espírita. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra de Menezes. Todas essas qualidades negativas que você falou ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita, eu fazia força para correr atrás de todas essas desigualdades. E agora que sou espírita, faço força para fugir de todas elas. Então, quando eu li isso aqui, para mim foi... Dr. Bezerra de Menezes ainda se considera uma pessoa que tem essas más inclinações? Claro, assim como eu, que tenho muitas. Então, que isso funcione assim, não como uma situação para você falar, não, então tá bom, eu vou continuar sendo uma pessoa altamente defeituosa, eu não vou tentar me modificar, não. Temos que fazer a modificação. E o que é essa modificação? Eu sempre falo, até esqueci quando eu começo a fazer essa preleção, quem deveria fazer seria um anjo. Por quê? O anjo ia contar para a gente como ele fez para domar as suas más inclinações. Mas como não dá para trazer um anjo aqui, veio uma pessoa como Edgar, altamente defeituoso, com grandes defeitos, né, para contar para vocês. O que precisa fazer é uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma. O que é mudança de paradigma? É uma mudança interna. Interna. Não adianta a gente chegar aqui no púlpito e falar bonito. Não adianta eu chegar na evangelização e ensinar todas as crianças se internamente eu não mudo. Aí muitas pessoas perguntam assim: e é possível? Bom, eu não vou responder, mas eu posso pegar uma resposta aqui no Livro dos Espíritos, que é uma questão que vocês devem ter estudado exaustivamente. Questão de número 909. Olha o que se foi perguntado para o Espírito da Verdade. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? O homem poderia vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Olha a resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é... Pode falar alto, o que é? Vontade. O que lhe falta é vontade. Com poucos esforços, e o que falta é vontade. Nós, encarnados, somos muitas vezes resistentes. A gente patina muito em nossas decisões. Olha, mais um caso meu. Deixa eu ver o horário ali, tá legal. Quando eu era, antes de me formar, igual eu falei para vocês, descendente de árabe e italiano, só podia dar isso.
Então, eu era esquisito mesmo. Eu sei o que vocês estão pensando, mas eu era mais esquisito ainda. Mais ainda. Eu não fazia sucesso por causa da fachada. E tinha um amigo meu, o cara era bonito. Imagina o cara bonito. Quem é da minha época aí, dos anos 70, da época de Woodstock, no Brasil, a gente chamava esses caras bonitos de, quem lembra? Bread em inglês, mas é pão. Chamava o cara de pão. Então, tinha um amigo nosso que era o Pão, lá de Getulina. Na outra reunião que eu tive lá, estava a prima dele. Ele já está desencarnado, que Deus o tenha, mas está o Pão lá no céu. E ele era muito bonito, fazia muito sucesso. E na época, nem existia Pitangui, não existia. E eu era muito pobre mesmo. Mas eu percebia que tinha lá na minha cidade um cara que chamava Rock Louco. Ó, essas histórias, um dia eu vou pôr Rock Louco. Como que ele fazia sucesso com as meninas? Tocando violão. Tocando violão. Tá aí a minha saída. Falei, já que eu não posso ser bonito, eu vou aprender a tocar violão. Pai, me dá um violão. O pai pensou, falou, filho do céu, tem um armazém para pagar 2 meses de salário atrasado. Tá muito difícil, mas filho único. O pai chegou lá no dia do Natal, a hora que eu acordei de madrugada, que eu fui lá, estava na árvore lá que a gente sempre fazia, né? Um digiórgio. Vocês têm ideia do que isso para um jovem, a libertação para ele? Um digiórgio, eu olhei o selinho lá, digiórgio. Falei, meu Deus do céu, é a minha libertação. Aí fui lá na segunda-feira, comprei, eu pedi emprestado lá umas partituras e comecei a tocar. Né? O pessoal começou até a chamar atenção. Só que quando chegou na época daqueles negócios que a gente põe o dedo assim, esqueci até o nome. Pestana, não ia. Não ia. O que aconteceu? Deixei o violão do lado. Esses dias agora minha filha pegou, restaurou, levou lá para São Carlos. Pobre de querer, pobre. A hora que a coisa começou a ficar difícil, eu abandonei. Fábio, eu posso mexer com a mulherada um pouco? Posso mexer com as mulheres um pouco? Fica à vontade. Com os homens também. Vamos falar de regime? Regime alimentar. Quando que a gente começa a fazer regime? Quando? Segunda-feira. Por que, gente? Por que segunda-feira? No sábado e domingo, ou na sexta, vai lá, casquear, cupim, picanha, vou tomar um pó, porque segunda-feira eu vou virar taturana. Por que eu falo taturana? É só couve, alface, vira aquele bicho verde lá, taturana. E aí, segunda-feira, eu vou colocar toda a minha personalidade e vou entrar num regime bravo. E aí vai segunda, beleza, terça, beleza. Quando chega na quarta-feira, eu vou dar esse exemplo porque é uma coisa que me toca. A taturana, a pessoa abre a geladeira e está lá um bolo Floresta Negra. Que é o meu, nossa, bolo Floresta Negra, dá licença, né, gente? Ainda com aqueles rocambole de chocolate em cima. Qual que é a reação? Fecha logo. Fecha e sai. Fecha logo a geladeira e sai de perto. Só que consegue manter fechada, mas não sai de perto. Dá uma voltinha, vai lá e pega uma água. Dá uma voltinha, olha o que tem lá e olha no Floresta Negra e fala, meu Deus do céu. Mas eu não vou. E fica rodando ali. Aí chega uma hora que não aguenta. Abre a geladeira e fala, eu não vou comer o ovo. É só um pedacinho do rocambole. Aí tira aquele chocolate e come. Já era. Daí a pouco está falando assim, eu vou começar o regime na próxima semana. Nós somos pobres de querer. Todos nós somos. Isso eu falo de uma maneira assim, sem nenhum demérito. A gente patina, a gente se subverte, esse juízo que a gente tem na nossa cabeça. E aqui está dizendo exatamente, somos pobres de vontade. Mas essa mudança de paradigma, gente, parte de um pressuposto fundamental. Nós temos Deus dentro de nós. Nós temos a perfeição dentro de cada um de nós. Michelangelo, aquele grande escultor, aquele grande artista italiano, um dia ele foi questionado por um seu aluno, vamos dizer assim, que disse para ele assim, mestre, eu nunca vou fazer as coisas que nem você faz,
Mas me diga, de onde você busca tanta inspiração para fazer uma escultura tão perfeita quanto essa? Ele falou, meu caro aluno, aí que você se engana. A arte já está dentro da pedra. O que precisa, o que eu faço, é tirar os excessos de mármore. Então, dentro de nós já existe a perfeição. Já existe um ser perfectível que, quer a gente patine ou não, quer coma o Floresta Negra ou não, um dia nós seremos perfeitos. Todos nós, desde o detento até os nossos amigos lá da espiritualidade maior, todos seremos. E como eu gosto de história, tem um exemplo assim, fácil da gente entender. Licurgo era um grande pensador, um grande didata da Grécia Antiga, cerca de 500 anos antes de vir o Mestre Jesus reencarnar, já existiu o Licurgo lá na Grécia. E um dia ele foi convidado para fazer uma palestra, uma apresentação sobre educação. Você vai, Licurgo? Ele falou para os senadores, vou, mas eu preciso de 6 meses para poder fazer essa preleção. Nossa, 6 meses é muito tempo. Mas é o Licurgo que está falando, marcaram para daí 6 meses. Chegou no dia, ele entrou lá no Senado, lá da Grécia, e 2 auxiliares dele, cada um portando 2 gaiolas. Um dos auxiliares tinha 2 gaiolas com 2 cães, e o outro 2 gaiolas com 2 lebres. A um sinal já combinado, ele solta uma das lebres. A lebre começa a correr lá no meio dos senadores e o outro solta o cachorro. O cachorro sai raivoso, correndo atrás da lebre, abocanha a lebre e estraçalha. Os senadores ficam a boca abertos. Mas, meu Deus, que selvageria é essa? Como que um autodidata, um pensador como esse, faz uma coisa tão horrível dessa aí? Ele não falou nada. Simplesmente deu sinal para os outros 2. Abriu a porta da lebre, ela saiu devagarzinho. O outro cachorro restante abriu e saiu devagarzinho. A hora que todo mundo esperando que fosse outra cena de trucidação, a lebre se encontrou com o cachorro. Os 2 trocaram carícias, carinho e saíram calmamente andando juntos. E aí ele falou, agora eu posso começar a fazer a palestra sobre educação. Eu pedi 6 meses para vocês, que foi o tempo que eu tive para poder treinar esses animais. Então eu queria lançar esse desafio. Se os animais, que, vou usar um termo assim, são desprovidos de uma inteligência evoluída, tem inteligência, mas não tão evoluída, são capazes de serem domados em seus instintos mais reais, como que o ser humano não consegue? Então, gente, às vezes dá vergonha quando a gente faz alguma coisa, ultrapassando aquela linha demarcatória que a doutrina nos passa, que são os animais, pode ser domado, por que nós não podemos? Então, depende de uma reforma interior, depende de paradigma. Gente, mais uma historinha que eu queria, para finalizar. Vocês conhecem um grande espírita, pelo menos pelas mensagens, que tinha um centro espírita lá na Rua dos Lavapés, lá em São Paulo. Deixa eu abrir aqui para... na Rua dos Lavapés, lá em São Paulo, tinha um centro espírita que era a pessoa que coordenava, que era o Fábio de lá, Fábio, era o Batuíra. Muitos de vocês já receberam uma mensagem dessa escrita aqui embaixo, Batuíra, era um espírito de luz. Era não, não há morte, não, pelo menos, com certeza ele está mais evoluindo ainda. Batuíra, normalmente eu faço isso encenando, mas eu vou, falta uma cadeira aqui, eu nem pedi para você, mas o Batuíra estava lá sentado, na sua cadeira, num dia à tarde, mentalizando, fazendo suas psicografias, vibrando para aquelas pessoas que tinham pedido orações. De repente abre-se a porta e entra o antepassado do Edgar. Era um turco que tinha uma loja lá na 25 de março. E o turco, ele estava visivelmente abatido.
Quem trabalha no atendimento fraterno aqui sabe o que é uma pessoa abatida, né? A gente percebe. Tem dias que você está lá no atendimento, a pessoa começa a te contar a vida dela, ela está te contando, chega uma hora você fala assim, meu Deus, o que eu falo para essa pessoa? De tanta tragédia que acontece na vida dela. Mas a gente tem a plena certeza que ela está no lugar certo. E normalmente a gente dá um GPS hoje, né? Mas é uma bússola, porque não somos nós que vamos tratar dela, nós só vamos dar o caminho. A doutrina só dá o caminho, dá o GPS, dá o guia, o norte, a bússola. E a gente dá normalmente o Evangelho para ela. E olha a fraqueza que já começa a aparecer. Você está explicando para a pessoa, e você já deu o Evangelho, ela vai lá na última folha, assim, fecha rápido. O que ela sentiu naquela hora? Você lê nos olhos dela, 489 páginas, meu Deus do céu. Olha a fraqueza. Você está dando um norte para a pessoa, você está dando um elemento que vai dar um novo encaminhamento para a sua vida, se ela quiser, mas naquela hora ela fala assim, 489 páginas. São as fraquezas humanas. E aí, você continua falando e ela começa a virar assim, ó, as folhas, rapidamente. Eu estou percebendo. O que ela está procurando? Figurinha. Página que tem figurinha. Então, e não tem figurinha no Evangelho. Tem os prolegômenos lá. Mas quando pega uma página assim, por exemplo, ó, tem uma página assim, já é uma felicidade. Ela fala, é uma a menos. Uma a menos. Nós mesmo, espíritos, somos assim. Eu falei, eu vou ler um capítulo desse livro por dia. Aí quando você vai começar a ler aquele capítulo, você vai lá na última folha dele e está uma folha assim, você fala, oba, esse é fácil. Gente, vencer as más inclinações, vencer as nossas resistências, é uma brincadeira, mas, né? E para acabar a história, quando você terminou de expor para ela, ela vira para você e fala, nossa, mas tem uma letrinha pequenininha nesse livro, né? Quer dizer, voltemos lá então ao Batuíra. E aí entrou então o turco lá, abatido, aquele farol baixo. O Batuíra falou, nossa, turco, por que você está desse jeito? Saúde na família? Alguém doente? Não, Batuíra, ele tinha um sotaque forte, né, dos meus antepassados lá. Não, Batuíra, está tudo bem, tudo saúde, mas, né, então, você está quebrando? Não, pelo amor de Deus, seria pior que isso, tu quebrar, falir, perder Lodínia, não, vendendo bem, Lodínia está indo bem, mas então o que é, Batuíra? Aí ele falou um negócio que muitos de nós sentimos, Batuíra, quando eu deito, eu sinto um peso muito grande aqui no meu peito. Quando eu deito, o meu coração está apertado, a minha mente está apertada, muita angústia. E eu acho que vou dormir, tomo um sossega-leão, chega no outro dia, eu acordo, tudo de volta. E eu já passei por psicólogo, eu já passei por psiquiatra, já passei por um monte de médicos e me falaram que é aqui que você resolve. Você resolve? Ele falou, olha, Turco, resolver eu não resolvo, mas eu te dou a saída. Oba, que bom, me dá a saída. Ele mostrou o Evangelho. Está aqui a tua saída. Ih, mas eu não sei ler ainda português. Não, então faz o seguinte, participa das nossas reuniões, todas as semanas, participa das nossas vibrações, toma água fluidificada, logo você começa a fazer o Evangelho no lar, que vai melhorar a sua vida. Toda semana o nosso amigo antepassado estava lá. E é gostoso a gente que trabalha no atendimento fraterno, é quando você percebe que uma pessoa que você fez o atendimento, não é que você foi responsável pela mudança dela, mas você deu uma ajudazinha. Você começa a perceber que ela está melhorando. E o turco visivelmente estava melhorando. Visivelmente melhorando. Cada dia que ele vinha, melhorava. Né? Você percebe, o astral da pessoa começa a melhorar, as amizades voltam, você fica mais agradável. E aí passaram-se meses e um dia o Batuíra estava lá de dia, também sentado na sua cadeirinha, vibrando, fazendo as vibrações. E aí abre-se a porta e entra o turco de novo. Só que a face dele era outra.
era radiante, era alegre, era brilhante. E o Batuíra olhou assim com toda aquela vidência, sentiu que tinha alguma coisa que não estava muito certo, mas resolveu. Mas ô Turco, o que você vem aqui no meio da semana, no meio do dia, aqui no nosso centro? Eu vim agradecer você. Ah, não, você não precisa me agradecer. Não, hoje eu sou outro, o Turco falou. Não, eu quero agradecer. Como eu faço para agradecer? Achou que o Batuíra ia pedir dinheiro assim, para ajudar a casa. Nós precisamos também, manter a casa, comprar as coisas e tal. O Batuíra falou assim, já percebendo a mentalidade dele, a mediunidade, falou: olha, Turco, a melhor maneira de agradecer é fazendo uma oração sincera. Oração sincera? É, uma oração do fundo do seu coração. E eu não sabia fazer isso. Não, fala o que o teu coração sente. Eu não sabia fazer isso. Então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. Senta aqui, por isso que eu usava a cadeira, Senta aqui, do meu lado, tudo que eu repeti, tudo que eu falar você repete? Tá bom. Aí o Batuíra foi lá, mentalizou: querido Mestre Jesus, querido Mestre Jesus, neste momento, queremos agradecer tudo de bom que fez em minha vida, tudo de bom que fez em minha vida. E para mostrar o eterno agradecimento, prometo doar metade dos meus bens. Prometo doar metade dos meus bens. Batuíra olhou, o Turco tinha sumido. Por que eu cito isso, gente? Da boca para fora. Da boca para fora. Esse que é o problema. O Edgar sentado na terceira fileira, da boca para fora, era um espetáculo. Eu sou espírita, eu sou espiritualizado. Da boca para fora. E agora, para encerrar mesmo, gente, alguns amigos nossos reclamam da falta de oportunidade. Falta de oportunidade. E aí, como um contador de história, como um turco, eu vou lembrar para vocês uma fábula lá das Arábias, que contam como esse turco da 25 de março, qual que era o objetivo principal da vida dele? Material, dinheiro, ganhar dinheiro, ficar rico. Um dia a gente percebe que é bom, mas não é o fundamental. Mas esse meu antepassado lá das Arábias era mascate. Eu estou vendo aqui que tem muita gente aqui da minha época também que lembra do mascate. Aqui em Penápolis tinha turco mascate? Tinha. Como é que era a malinha dele? Era aquela mala cinza, Parecia madeira. Tinha tudo dentro daquela mala. Tudo que você pode imaginar. Tudo. Chegava uma senhora, tem meia de seda azul. Meia de seda azul. Enfiava a mão lá na mala dele lá e tirava a meia. Assim, tá bom? Chegava um lá que fumava na época do binga, lembra? Não era bique que acendia o cigarro antigamente, era um negócio que chamava binga, que funcionava com gasolina. Eu que sou narigudo e fumei, graças a Deus parei, Mas quando você acendia aquela binga, você puxava. Eu não tinha bigode ainda, mas era perigoso incendiar tudo. O turco tem pedra de isqueiro, e turco não fala o P, Pedra de isqueiro, pedra tem. Tirava aquelas rodelinhas com pedra de isqueiro. Esse aqui? É esse aqui mesmo. Pois bem, esse turco aí mesmo estava tendo muita concorrência nessa cidade, e ele ficou sabendo que numa cidade próxima daquela tinha uma movimentação muito grande de dinheiro. E turco é que nem pardal, O nego fala, onde tem dinheiro está lá o pardal. Só que entre uma cidade e outra tinha um deserto, e os amigos lá falaram: olha, turco, cuidado, você vai para outra cidade, tem um deserto no meio, se você for acalmado lá, se você receber uma tempestade de areia, você vai ficar perdido nesse deserto. Na época não tinha GPS, não tinha bússola. Enfim, o turco foi com uma maletinha, com a mala dele, com o que tinha de mais importante para ele, os bens materiais, e um cantil, e algumas, pão sírio, algumas coisas, e foi. Primeiro dia foi bem, segundo dia foi bem. No terceiro dia, o que aconteceu? Isso mesmo, uma tempestade de areia, daquelas de arrasar, e o turco escondido lá nas pedras,
acabou a tempestade, ele saiu, olhava para um lado, não via nada, olhava para o outro, nada, olhava para o outro, nada. Nessa hora, e aí que a gente fala que a dor é uma mestra. A dor não é um elemento de castigo, a dor é uma mestra. Só fazendo um parênteses, o Haroldo Dutra Dias, que muitos de vocês conhecem, conta uma história, é um parênteses pequenininho, viu, Fábio? Já estou estourando ali no tempo, mas é pequenininho, porque é importante falar isso para vocês. O Haroldo, que é mineiro, né, falou que o mineirinho estava andando lá pelas estradas tortuosas de Minas, acabando combustível, e ele precisava de um posto, né, desesperado, de repente apareceu um posto de gasolina, ele para, fala para o frentista, pode completar. E o frentista está lá completando o tanque, e ele escuta um uivo, aquele uivo que atrapalha, que incomoda, e ele ficou ouvindo aquele lá, e visivelmente, né, atormentado. O frentista acabou, chegou para ele, pediu o cartão, e ele falou assim, ó, o que é esse uivo aí? O quê? Esse granido aí? Ele falou, é um cachorro uivando. É um cachorro uivando? Ué, mas por que ele está uivando? É que ele está deitado em cima de um prego. Ué, deitado em cima do prego? E por que ele não levanta? É porque a dor que o prego está fazendo ele sentir, até hoje, foi só suficiente para fazer ele uivar. Olha, quantos de nós não estamos numa situação dessa? Você está só reclamando, a dor está te cutucando, você só está reclamando, a dor está te cutucando, você não levanta, você não muda, a dor está te mostrando que você muda, cara, sai desse jeito vai piorar, e a gente está lá que nem um cachorro deitado em cima do prego. Vou voltar à história do turco. Nessa hora que o turco, que nunca tinha rezado, pegou e fez uma oração. Oh, meu Senhor, eu estou perdido no meio do deserto, por favor, eu preciso de encontrar o caminho, obrigado, amém. A hora que ele acabou de fazer, essa oração meia boca, né, que a gente fala, meia boca, muitos de nós fazemos, né, meia boca, Pai nosso que está nos céus, onde que eu parei mesmo? Vou começar de novo, Pai nosso que está nos céus, dorme e já era a oração. O turco foi desse jeito, meia boca, mas a hora que ele levantou assim, estava lá, uma cabaninha turca assim, aquela com listrinha, e ele pegou e foi correndo lá para dentro, chegou lá, estava um cara assim, ó, parecia uma caixa d'água de 1000 litros, aquele monte de gravata para trás assim, tem gente que já ouviu essa história, vai lembrar, falou, ô meu senhor, eu preciso de uma orientação, como eu saio dessa fria que eu entrei? Ó, você não está percebendo, falou o caixa d'água lá, você não está percebendo que aqui nós só vendemos gravatas? Vocês já viram um turco bravo? Xinga, mas xinga, os mais antigos aí se conhecem, xinga mesmo, saiu de lá bravo, amaldiçoando o mestre, meu Deus, eu peço um orientador e você me manda um cara vendendo gravata, que é isso? Aí continua andando, e a dor mestra vai cutucando, foi acabando a água, foi acabando a comida, e aí ele, pô, a coisa está ficando preta, aí ele chega de novo, faz que nem a gente, né, a coisa está ficando preta, aí você, agora eu vou caprichar um pouco na minha oração. Oh meu Deus, naquela hora você me desculpa, realmente foi meia boca mesmo, e eu concordo, mas agora a coisa está apertando e eu vou falar do fundo do coração, me arruma um poço d'água, eu preciso encher meu cantil, que eu já não estou aguentando mais, por favor. Quando ele ficou em pé, estava lá a mesma cabaninha, ele já não estava mais correndo porque ele não aguentava, mas chegou meio titebuando assim, e chegou, estava o cara lá de novo, por favor, agora eu preciso de água. Meu senhor, por favor, eu já não falei que aqui nós só vendemos gravatas? Nossa senhora, isso foi... Aí xingou mais ainda. Pai bravo, ó, senhor, agora eu rezei para valer mesmo, não foi aquela meia boca não. Eu falei do coração, como se me dá uma dessa, um vendedor de gravata no meio do deserto? Só que aí começou a entrar no estágio terminal, ia morrer. Já não conseguia nem andar, estava rastejando. Nessa hora, quando a dor chega num estágio desse, aí você capricha mais ainda. Aí você vai no ponto nevrálgico. Qual que é o ponto nevrálgico dele? Era doar aquela mala, que era a razão da vida dele. E ele fala nessa hora então, oh Senhor, estou parecendo turco aqui caindo, ó, faltando água. Oh Senhor, prometo que se eu sair dessa, eu prometo, sinceramente, eu vou doar tudo que tem nessa mala para os pobres.
Quando ele ergueu a cabeça, que ele olhou, não era mais a cabaninha, era um castelo. Tinha um castelo todo bonito, todo assim, com aquele mural de pedras, assim, uma coisa mais linda do mundo. Ele levantou, cambaleando, rastejando, chegou perto, assim, tinha um portal de vidro temperado, assim, e lá dentro ele via aquela fonte jorrando água. Meu Deus, obrigado, eu estou salvo. Ele foi entrando, quando estava perto da porta, cuidado aqui para não bater, um caixa d'água que estava lá bateu na barriga dele, assim, ó, no peito. Ele quase caiu de costa. Eu preciso de água, senão vou morrer. Aí o caixa d'água falou para ele: meu senhor, aqui só podem entrar pessoas que usem gravatas. Gente, quanta sabedoria tem nessa história. Todos os dias chega vendedor de gravata. Todos os dias nós encontramos gravatas na nossa vida e nós não ligamos. Claro que é uma metáfora, claro que é o sentido figurado. Quantas pessoas podiam estar aqui conosco? Claro, tem a internet, tudo bem, é beleza. Mas quantas pessoas podiam estar aqui? Quantas pessoas podiam estar fazendo um monte de coisa boa? Ah, deixa mais para frente, eu não estou preparado. E depois reclama que não tem oportunidade. Gente, que vocês tenham uma ótima semana, cheia de oportunidades, que a gente saiba mudar as nossas convicções, mudar o nosso interior e, quiçá, estejamos em uma outra oportunidade, numa situação muito melhor. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado, meu amigo. Desculpa as brincadeiras. Que é isso? Ótimo. Que maravilhoso a gente poder ouvir os sede perfeitos, os bons espíritas, né? O homem de bem. E eu fico assim, eu acho que foi com certeza para mim essa palestra tão bem elaborada pelo nosso amigo Edgar, porque na última semana o meu evangelho no lar foi essa passagem e agora a próxima é os verdadeiros espíritas, né? E a gente vai pensando, vai falando, olha como é fácil a gente também interpretar o evangelho só lido, mas exemplificado com essas histórias do nosso amigo Edgar. Ficou muito mais fácil ainda a gente entender, né? Que ler, entender ali, explicar para a família ou aqui, para nós aqui é legal, interessante, mas exemplificar melhor ainda, né? Então a gente fica muito feliz. Edgar, mais uma vez, agradecemos demais a presença e com certeza a gente vai chamar novamente. Não vai achando que é mamão com açúcar, não. Tá bom? Gente, então, mais uma vez a gente já se prepara para a nossa prece final, né? Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso mestre querido, pela oportunidade bendita que tivemos de estar aqui nesta casa recebendo esse banquete espiritual de forma simples, bem elaborada, com carinho, com respeito a todas as nossas dificuldades que encontramos no dia a dia e que muitas vezes sabemos, né, decore salteado, mas acabamos por não executar aquilo que é necessário. Então pedimos a Deus e a Jesus ombros fortes para que possamos sair das dificuldades que porventura venham a aparecer, mas também ter forças para executar aquilo que aprendemos no dia a dia dentro dessa doutrina maravilhosa. E é assim, agradecido que somos por tudo que nos tem dado, por tudo que nos tem ofertado,
que dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal e da prática do mal. Que assim seja. Antes da gente partir para o passe, rapidinho, eu vou fazer o sorteio do livro que eu não fiz. Vamos ver quem vai levar o nosso livro, intitulado Livre Arbítrio e Providências. 52. Edgar, por favor, faça a entrega para a gente, por favor. Obrigado. E assim a gente encerra a reunião da noite e pede para que, primeiro, os pais que estão com as crianças lá embaixo, né, possam já ir à sala de passe, lembrando que hoje muitas aulas já voltaram, né? Então é preciso que eles saiam mais cedo um pouquinho. Então os pais, por favor, podem ir à sala de passe.